Estamos de volta com o Amazônia em Debate, hoje discutindo a violência contra o idoso. Nossos convidados são o delegado da Especializada do Idoso em Manaus, Dr. Veiga, e também a Charmênia Sado, que é diretora administrativa da Fundação Dr. Thomas. Às vezes a gente diz que a casa é de ferreiro, mas o espeto é de pau, né? E o delegado Veiga está me relatando um caso aqui, a dona Aide, que é a mãe dele, mora ali no bairro de São Francisco, bem no limite com Petrópolis. Hoje ela entrou para a estatística dos idosos que são vítimas de crimes. Como foi isso, delegado? Eu sempre tenho orientado, né? O idoso ele é vítima de vários tipos de estelionato, né? É na porta de banco, é na sua própria casa, né? E hoje, infelizmente, aconteceu com a minha mãe. Um cidadão pediu para fazer uma dedetização lá em casa. Aí a minha mãe abriu a porta, deixou, né? E depois se distraiu. E quando ele foi embora, terminou o serviço, foi embora. Ela fechou a porta e foi ver, tinha um subtraído de lá, um notebook lá da minha sobrinha. Mas ele se apresentou com um crachá. Ele se apresentou com um crachá da prefeitura, né? E aquela bomba, né, de borrifar ali nas costas, né? E dizendo que a prefeitura estava fazendo um trabalho ali naquela rua ali, né? Que é a Rua Paz Barreto ali, que liga com a Coronel Ferreira de Araújo em Petrópolis, né? Então, mas de qualquer forma, rapaz, a gente tem orientado muito, né? Os idosos para esses tipos, né? Agora, delegado, pelo modo como aconteceu esse furto na sua casa, não é isso? Na casa da sua mãe, o que o ladrão fez para consumar o ato, para entrar em ação, na sua opinião? Ele sondou, ele sabe da rotina de todo mundo ali da área? Realmente, né? Que ele chegou lá, né? Até sabia o nome da minha mãe, já falou que já tinha feito um trabalho numa vizinha, citou o nome da vizinha também. Foi o que deu aquela credibilidade. Ele fez todo um estudo de caso, então, né? Realmente. Ele estudou todo o caso. Ele disse o nome da sua mãe, Sim. Disse o nome da vizinha e que já tinha ido na casa da vizinha. O que deu segurança para a dona Aide, né? Abrir a porta, né? Mas de qualquer forma a gente sempre orienta os idosos a estar atento, né? Mas geralmente acontece quando o idoso está sozinho ali, né? O idoso se distrai mais, né? Mas vários tipos de estelionato que acontece com o idoso. O idoso é constantemente enganado, né? Eu conversava no primeiro bloco, Charmênia, sobre uma figura que é cada vez mais necessária na casa de famílias que têm idosos. Quando nasce uma criança, a mulher que trabalha fora precisa da babá para cuidar da criança. O idoso precisa do cuidador de idoso, né? Nós temos hoje na casa o curso que nós promovemos a cada trimestre, né? Oferecemos 150 vagas. Esse idoso ele passa depois, no último mês do curso, um estágio na própria casa, né? Eles realmente vão para a prática, como é o cuidar dos idosos. E esse curso é oferecido a cada trimestre. Nós estamos com uma turma agora acontecendo e uma já prevista para setembro, né? Então, o idoso precisa sim desses cuidados, porque chega, como eu coloquei no início, ele chega numa média e numa alta dependência, que ele precisa de um auxílio alimentação, uma troca de fralda, um auxílio com medicação. Então ele já precisa realmente desse cuidado, né? E por mais que a pessoa hoje tenha autonomia e tenha independência financeira, o que a gente tem observado, Charmênia, é que a longevidade é algo que faz cada vez mais parte da rotina das famílias brasileiras. Por exemplo, doutor Veiga, um mês atrás, a matéria de capa da revista Veja, que é a revista de maior circulação no país, trazia a seguinte manchete: uma mulher, na primeira página, na capa da revista, dizendo: filhos não, obrigado. Por quê? Porque, segundo dados do próprio IBGE, hoje no Brasil cresce 3 vezes mais o número de famílias sem filhos para aquelas que resolvem ter filhos. Então isso quer dizer o quê? De cada quatro famílias, só uma resolve ter o filho, a outra não tem filho. E aí, o que a gente pode justamente avaliar esse novo comportamento da família e da mulher brasileira?
É porque a mulher brasileira hoje, a mulher mais bem colocada no mercado de trabalho, ela prioriza muito mais a carreira profissional do que ser mãe. Então, a mulher consegue ser graduada, depois ela vai fazer a pós-graduação, depois ela vai fazer o mestrado, o doutorado, e o projeto de ser mãe vai ficando para trás. E quando ela pensa nisso, já passou dos 40 e acha que a gravidez é arriscada. Isso mesmo. E aí a gente tem um desafio enorme para o serviço público, doutor Veiga, porque nós teremos cada vez mais casais idosos sem filhos para cuidar. E aí, Charmênia, como fica? Pois então, Elias, isso vai desde a família mais carente com a que mais de poder aquisitivo, né? Hoje, o idoso, o cuidado do idoso, ele é específico. Se tem todo um cuidado com o idoso, e sim, acaba que a gente se recorre a esses profissionais que hoje estão cada vez mais se fortificando, se fortalecendo a categoria dos idosos. Infelizmente, a gente vê isso acontecer mesmo, Elias, as famílias hoje, a mulher dando a prioridade para o lado profissional, deixando de ser mãe. Quando se torna a ser mãe, ela não larga o lado profissional, né? E aí a gente acaba recorrendo a esses profissionais. Pois é, só para você ter uma ideia, no início da década de 70, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era de 6,58 filhos por família. Então a mulher tinha, em média, 6 filhos, 7 filhos. Agora, no início dessa década, em 2010, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é de 1,9. Não chega a 2 filhos. Portanto, um casal não consegue sequer repor, ou seja, ajudar a população a se manter jovem. E isso é um desafio para todos nós. Doutor Veiga, quais são os principais crimes cometidos contra o idoso na cidade de Manaus? Olha, Elias, eu estou há pouco tempo, né, na frente da delegacia do idoso, e eu tenho um controle lá, né, das ocorrências. Constantemente eu levo para casa, geralmente nos fins de semana, né, para fazer um estudo, até para viabilizar mais o trabalho da delegacia. E a gente tem identificado lá uma ocorrência muito grande, né, de crimes de injúria, né, aquele que o idoso é ofendido ali, né, por um vizinho, por um filho, por um neto. Nós também temos muita ocorrência de perturbação, né? O idoso tem um neto ali que é usuário de droga ou que usa bebida alcoólica, né? Aí sai, volta. Às vezes o idoso mora, né? Você acabou de falar, idoso só mora ele e o neto, né? E o neto passa a noite na rua, entra e sai na casa, perturbando o idoso. Idosos que moram em área também, em área considerada vermelha, né? Então essas incidências são maiores, né? Temos também num grau mais abaixo, né, o crime de abandono de idoso e de maus tratos também. Pois é, agora a violência contra o idoso na cidade de Manaus é algo tão cavalar, eu diria assim, que na semana que antecedia o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, um filho foi apanhado por familiares violentando a própria mãe de 94 anos. Ele foi preso. No dia seguinte, quando a mãe foi chamada para fazer o exame de corpo de delito, que ia justamente caracterizar o crime de estupro, ela se negou a fazer o crime e o rapaz teve que ser liberado. Um homem de 43 anos violentando uma mulher de 94 anos. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta logo em seguida.